Fala pessoal, beleza? Como vocês estão? Hoje eu quero trazer a análise da obra O Anjo Negro, do Nelson Rodrigues, que é um livro excepcional, mas eu quero trazer um vídeo um pouco diferente. Eu quero primeiro contar a história do livro para vocês e depois fazer a análise. Então, para quem quiser somente análise, vai para o tempo que está aparecendo aí no vídeo, legal? Então vamos lá. Eu vou contar a história, mas eu vou contar a história de numa cronologia diferente do que acontece no livro, porque o livro ele não é contado em uma cronologia correta, ou seja, início, meio e fim. O livro fica indo e voltando, então tem aspectos, por exemplo, vai ter um determinado personagem que sofreu um dano físico no passado e você só descobre isso anos depois, é uma relação que está acontecendo em X data, entendeu? Então eu vou fazer diferente, eu vou contar em ordem cronológica para ficar mais fácil a assimilação, como se fosse uma história mesmo, desde quando começou, como começou e o que aconteceu, legal? Antes de entrar na parte, eu quero dizer também que é uma história muito pesada, então se você não gosta de histórias desse tipo assim, que te deixa mal, angustiado, sabe? Eu não recomendo, embora eu recomende que todos leiam esse livro porque é maravilhoso, legal? É contraditório mesmo. Então vamos lá. O livro começa assim, ó. O começo do livro é essa frase: essa história acontece em qualquer tempo e em qualquer lugar. Ou seja, já fica claro que nós não temos um tempo definido para a história. Essa história é a história do ser humano, é como Nelson Rodrigues vê as pessoas, vê como pessoas podres, né? Legal? Então essa história não tem um ano. Embora tenha escravos, nós vamos ver no decorrer da história que tem escravos na história, que tem um racismo muito grande e nos remeta a um certo período da escravidão, não é dito em qual período se passa essa obra, legal? Certo? Então, dito isso, vamos começar de fato. Lembrando, ordem cronológica, tá? A minha, como eu coloquei. Então, essa história começa com uma moça chamada Virgínia. A Virgínia, ela mora com a tia e, se eu não estou enganado, 4 ou 5 primas dela. Essas primas dela, todas, nunca conseguiram um marido. E isso era muito importante nessa época que se passa o livro. Embora não seja definida uma data, legal? Então isso era muito importante. Nenhuma delas tinha marido. Só uma delas, a mais nova, se eu não estou enganado, que tinha um noivo, ou ia se casar. Mas nessa casa, a pessoa mais bonita, que chamava mais atenção, era a Virgínia, que era a sobrinha dessa tia. E o noivo dessa filha, ou seja, da prima da Virgínia, se apaixona ou tem um certo olhar diferente para com a Virgínia. Embora ele esteja noivo da filha da tia, ele tem um certo interesse na Virgínia, porque a Virgínia é bem mais bonita que a sua noiva. Então, em um determinado momento, esse noivo ele acaba ficando sozinho com a Virgínia. E a Virgínia começa a beijar ele, os dois começam a se beijar apaixonadamente, e ele começa a passar a mão nela, embora eles não tenham tido nenhuma relação sexual, apenas o beijo, o toque, né? E nesse momento a tia chega na casa, e a tia pega a sobrinha ficando com o noivo da sua prima. E ela fica muito irritada. Nisso o noivo foge e desaparece, e agora ela tem 5 filhas condenadas a uma solidão, porque se elas não se casassem tão cedo, ela dificilmente iria conseguir um marido, sabe? E essa mais nova, que conseguiu um noivo, agora estava condenada ao mesmo fracasso, supostamente, né, das suas outras irmãs. E ela fica muito irritada com isso. Mas esse não é o ponto para ela estourar. Porque o que acontece? Quando a sua filha chega em casa e percebe que não vai ter mais um marido, ela se mata. E isso deixa a sua tia a tia da Virgínia, no caso, que é mãe da menina que se matou, muito enfurecida. E ela tem um médico que vai até a casa. E o nome desse médico é Ismael.
O Ismael, ele é negro. Nessa época, os negros eram considerados abaixo, nessa época que passa o livro, embora não tenha ano, de novo dizendo, mas eles não eram considerados como os brancos, eles eram pior que os brancos. Mas o Ismael, ele era um médico muito talentoso. E ele vai até a casa para verificar o corpo da menina, e por ele ser negro, e ele sabendo que a Virgínia não gostava, a tia dela sabendo que a Virgínia não gostava de negro, diz para o Ismael: suba até o quarto da minha sobrinha e você pode se casar com ela, mas quero que você estupre ela várias vezes essa noite e eu quero ouvir os gritos dela. Então a tia pede para o Ismael subir e estuprar várias vezes a sua sobrinha, e ela quer ouvir os gritos. Então Ismael vai, sobe até o quarto e estupra várias vezes a Virgínia, deixando a sua tia ouvir os gritos. Isso não acontece no começo do livro igual eu estou contando, você sabe disso mais pra frente. Mas vamos lá. O Ismael, ele faz isso não só porque ele queria ter um casamento, mas é porque ela era branca, a Virgínia era branca. E o que ele sempre quis é ser branco. Então ele guarda um rancor muito forte para com os brancos, entendeu? Embora ele queira ser branco, ele também odeia porque ele é negro e ele é odiado pelo branco. Então ele estupra ela e casa com ela. Então ele compra a casa da tia, a tia vai embora e ele compra a casa dessa tia e vai viver com a Virgínia nessa casa, a casa onde ela foi estuprada várias vezes. Então, vamos lá. O que acontece agora? Agora o Ismael está convivendo com a Virgínia nessa casa. E eles já tiveram alguns filhos. E todos os filhos deles morrem precocemente. Então nasce, vive no máximo 1 ano ou 2 e morre. De uma forma que ninguém consegue explicar. E aí que entra o começo do livro. O livro começa nessa parte que eu vou falar agora, que é o enterro de um dos filhos do Ismael com a Virgínia. Aí que vem o título do livro, que é Anjo Negro, porque é um bebê ainda que está sendo velado na casa, que é filho do Ismael com a Virgínia, ou seja, ele é negro porque o Ismael é negro. Por isso o título do livro, Anjo Negro, que está sendo velado, né? E você consegue perceber já, nesse início do livro, que a Virgínia não gosta do filho, entendeu? Até porque o filho está sendo velado na casa, o filho que morreu está sendo velado e ela não está lá no quarto, ela não está ligando muito. Legal? O que acontece? Nesse momento, o pai, que é o Ismael, vai levar o filho com as suas escravas para ser enterrado, acabou o velório, né? E antes dele fazer isso, ele vai a um certo cômodo da casa. E nós descobrimos um terceiro personagem, que é o Elias, que acabou de chegar nessa casa. O Elias, ele é irmão do Ismael. O Ismael foi adotado pela mãe do Elias, que é branca, ou seja, o Elias é branco, então o Ismael tem muito ódio dele, porque ele é branco, e o Ismael queria ser branco, entendeu? O Elias é cego, e quem cegou o Elias foi o próprio Ismael, quando eles ainda eram crianças. O Elias, eu não lembro se ele fura os 2 olhos, não, coloca um ácido, pinga um ácido nos 2 olhos do Elias, porque o Elias era mais novo e o Ismael cuidava dele. E quando ele tem um problema nos olhos, o Elias pinga ácido nos olhos, o Ismael pinga ácido nos olhos do Elias e o cega, né? Então chega esse irmão cego dele, o Elias, para falar com o Ismael, e diz que não tem para onde ir, que a mãe dele morreu e que ele não tem para onde ir, ele precisa ficar ali. E o Ismael trata ele como cachorro, né? Diz que ele não vai ficar ali, que ele pode ficar apenas uma noite e ir embora no dia seguinte. E o Elias traz uma mensagem da mãe do Ismael, que diz que na verdade é uma praga, é uma mensagem que diz que o Ismael nunca vai ser feliz, que deseja de tudo de ruim para ele. A própria mãe dele diz isso para ele, na verdade a mãe adotiva, né? Porque ele foi um cara muito mau, o Ismael, né? E o Elias que traz essa mensagem. Então o Ismael deixa o Elias ficar por uma noite e vai enterrar o seu filho. Ou seja, o Elias ficou sozinho, praticamente sozinho, apenas com os empregados nessa casa com a Virgínia. Mas antes dele sair, ele deixa bem claro para o Elias que ele não pode chegar nem perto da Virgínia, da mulher do Ismael,
Porque o Ismael deixa a Virgínia presa. A Virgínia é somente dele, ele tem a Virgínia como um objeto, sacou? Então ele deixa bem claro para Elias, você não vai chegar perto da minha mulher, se você chegar eu te mato. E nisso, então ele vai enterrar o filho e uma das empregadas sobe para dar comida para Virgínia, porque a Virgínia fica em um quarto trancada, ela não sai do quarto. E quando a empregada sobe para dar comida, a Virgínia seduz a empregada com muito dinheiro para que a empregada abra a porta. E quando ela fica sabendo que existe um homem branco na casa, que a empregada conta para ela, aí ela dá mais dinheiro para que a empregada faça o seguinte, deixe a porta do quarto dela aberta e traga esse homem para conversar com ela, porque ela quer ver esse homem. Que ela faz anos já que ela nunca vê um homem, e muito menos branco. E ela é racista, ela não gosta de gente negra, então ela quer ver esse homem. E quando fica sabendo que ele é branco, ela dá muito dinheiro para essa empregada, a empregada vai embora, foge com esse dinheiro, mas traz o Elias até o quarto dela. E ela tem uma relação sexual com Elias, né? O Elias, ele nunca conheceu o toque de uma mulher. Ele é um cara muito doce, nós podemos perceber assim. Ele é doce não, mas ele não tem a malícia do mundo, né? E ela tem uma relação sexual com ele e ele se apaixona perdidamente por ela. E ele diz assim, que ele prefere morrer do que deixar ela na mão do Elias. Prefere ele morrer e prefere ele matar ela, ver ela morta, do que saber que o Elias... saber que o Ismael vai tocar nela novamente. Então o Elias, o cego, o irmão cego, se apaixona pela Virgínia, né? E ele quer ela somente para ele, desesperadamente. Mas a Virgínia convence ele a voltar para o seu quarto, dizendo que ela não quer morrer, ela não quer que o Ismael a mate, ela quer viver. Ela convence ele a voltar para o seu quarto e ela fica satisfeita com a relação que ela teve, né? Porque ela tem a possibilidade agora de ter um filho branco. Ela teve uma relação com Elias, o Elias é branco. Então, ela sempre... Nós descobrimos isso, não dessa forma que eu estou contando, mas sempre quando nasce um filho dela, com Ismael, que é negro, ela mata o filho. Ela própria mata. Então, tanto esse filho quanto todos os outros que nasceu, ou ela mata afogado, ou ela dá um jeito de matar ele de outra forma, mas ela mata todos os filhos. E agora que ela teve uma relação sexual com Elias, ela tem a possibilidade de ter um filho branco. Então ela fica muito contente com isso, entendeu? E isso é maravilhoso para ela. Só que tem um pequeno problema nessa história. Nesse momento, quem chega na casa para ver o velório, para ver o enterro do anjo negro, é a tia da Virgínia, aquela mesma tia que fez tudo com a vida dela, que eu acabei de contar. Então, nesse período que a Virgínia está no quarto com Elias, a tia já está na casa. Ela chegou de surpresa, perdeu o velório, mas ela está na casa. E ela percebe que tem algo diferente. E não vou contar todo como ela descobre, mas ela descobre que a Virgínia esteve com Elias. E como ela quer ver o sofrimento da Virgínia de qualquer forma, ela espera o Ismael chegar e conta tudo para o Ismael. O Ismael sobe até o quarto, confronta a Virgínia. No começo ela nega, mas depois ela aceita a verdade, né? E conta tudo o que aconteceu para Ismael. O Ismael fica furioso e eles entram em um acordo. Não vou contar como, mas eles entram em um acordo que é: o Ismael deixa ela ter o filho do Elias, desde que ela vá até o quarto do Elias, pegue o Elias pela mão e traga ele para o quarto sabendo que Ismael vai matar ele, vai matar o Elias. E a Virgínia aceita o acordo, desde que ela fique com o filho dela. Então ela vai, pega o Elias pela mão, sobe até o quarto dela e quem está esperando ele é o Ismael. Só que como Elias é cego, ele não percebe. E o Elias começa a se declarar para ela, diz que ela ama, diz que ele ama ela, que quer viver com ela, etc. E o Ismael está só escutando tudo, estando presente ali. E subitamente ele pega a arma e dá um tiro no rosto do Elias, né? O Ismael atira no rosto do Elias e ele cai já sem vida. A Virgínia não dá para saber ao certo se ela fica triste ou não com isso, se ela realmente gostava do Elias ou se ela só estava fazendo isso pelo filho, se ela só não usou ele como
uma peça para ter um filho branco, que era o que ela queria, né? Mas isso acontece. Então nós temos um salto temporal na história, onde o filho da Virgínia, o filho branco, já nasceu, ele já está com 15 anos, e nós descobrimos que não é um filho, e sim uma filha. E nós descobrimos também, no decorrer da leitura, que a Virgínia queria ter um filho, homem, e não uma filha. E quem fica mais contente vindo uma filha é o próprio Ismael. O Ismael, quando vê que é uma filha, ele fica muito contente. Aí eu vou ter que contar uma coisa que eu não posso simplesmente contando como que acontece, mas que acontece, que é o seguinte: a Virgínia, ela queria ter um filho porque ela queria que esse filho crescesse e se tornasse um homem para ela. Literalmente para ela ter relações sexuais, para ser um marido para ela mesmo. Por isso que ela queria tanto esse filho. E queria ser branco, não podia ser negro, porque ela não gostava do negro. E o Ismael, quando percebe que é uma menina, ele faz basicamente a mesma coisa. Ele espera a menina crescer para que ela seja uma mulher para ele, de fato, sabe? Só que quando ela é bebê, o Ismael faz uma coisa para ela, que é deixá-la cega, para que ela não veja, para que a filha da Virgínia não veja que ele é negro. Ou seja, ela vai ser cega, ela não vai saber a diferença entre um negro e um branco. Então, conforme ela vai crescendo, ele também a deixa presa, ele deixa a filha da Virgínia, que não é sua, né, mas de criação, presa, e vai ensinando para ela que ele é branco, que todos os outros homens do mundo são negros, ou seja, ela tem que ter raiva dos negros. Então ela tem essa raiva, ela diz que ela não quer nem chegar perto de um negro, mas ela pensa que o pai dela é branco e todos os outros homens são negros, né? Então ele vai criando toda uma mentalidade nela de que ele é o único homem branco e que ele é o único homem bom na vida dela e etc. E quando ela já está com 15 anos, né, a Virgínia diz para o Ismael que quer ir embora. E o Ismael diz que ela pode ir embora. Porque ele não liga mais para ela. O Ismael já tem um outro objeto, que é a filha da Virgínia. A filha da Virgínia é denominada Ana Maria, né? Então eu vou começar a passá-la a chamar de Ana Maria. Então ele diz para ela que ela pode ir embora, mas ela diz que vai contar tudo para a filha dela, né? Para Ana Maria. A Virgínia diz que vai contar tudo para Ana Maria. E ele diz o seguinte para a Virgínia: você tem 3 noites sozinha com ela. Porque ele nunca deixou a Virgínia ficar sozinha com a Ana Maria. Sempre ele estava tutelando para ver o que ela ia falar para a menina. Mas agora que ela já cresceu, e a mente dela está totalmente corrompida pelo Ismael, ele permite que a Virgínia passe 3 noites com elas e que depois ela pode ir embora. E pode contar o que ela quiser para Ana Maria. Então a Virgínia vai até o quarto da Ana Maria e elas passam 3 noites conversando. E 3 dias, é claro, todo o período conversando. E a Virgínia conta tudo para Ana Maria, tudo o que aconteceu, toda a história, que ela foi estuprada, que o Ismael matou o pai dela, que o Ismael é um cara muito perverso, etc. Só que a Ana Maria não acredita nela, né? Diz para ela sair dali, que ela é uma mentirosa, que ela já ficou com vários homens, etc. Tudo que o Ismael conta para ela. Então ela fica super nervosa com a Ana Maria, né? E diz que ela fala assim para Ana Maria que eu nunca gostei de você, eu preferia que você tivesse morrido, etc. Eu queria que tivesse vindo um filho homem. E daí que nós descobrimos que ela queria de fato um filho homem, que ela não gostava da Ana Maria. Mas daí você me pergunta, tá, mas então por que ela tá fazendo tudo isso, né? Contando para Ana Maria todas essas coisas? Porque ela quer o Ismael só para ela. É engraçado, né? Mas conforme nós vamos lendo, vamos acompanhando, nós começamos a perceber que a Virgínia queria agora que o Ismael fosse só dela. O Ismael estava com outro objeto agora, que era a Ana Maria, ou seja, a Virgínia estava livre para ir, mas ela não estava conversando com a filha porque ela queria realmente o bem da filha. Ela queria que a filha saísse daquela casa para ela ficar somente com o Ismael. Isso é perturbador, assim, conforme você vai lendo o livro, sabe?
Então, nós chegamos ao ápice, né, ao final do livro, que é quando a Virgínia convence o Ismael a matar a Ana Maria, que na verdade não é matar, mas é prendê-la. E esse local é descrito como um mausoléu de vidro. Então, o final do livro é o seguinte: a Virgínia convencendo o Ismael que ela o ama, que na verdade não dá pra entender o que relação é aquela, mas que ela vai ser só dele, desde que ele prenda a Ana Maria nesse mausoléu. E então o final do livro é o Ismael pegando a mão da Ana Maria, que é cega, e a levando até esse mausoléu e a trancando nesse mausoléu. E ela começa a gritar desesperadamente, mas os dois não escutam, porque esse mausoléu não passa som. E os dois, a Virgínia e o Ismael, ficando junto, se beijando, ficando junto, e a Ana Maria atrás, dentro do mausoléu, e acaba assim a obra. Então, por que essa obra é tão magnífica? Porque ela mostra todas as relações perturbadas da mente do ser humano. Toda a crueldade, desde todas as ações que a tia vai tomando ao decorrer da história, ou as próprias ações dos protagonistas, que nós tendemos a gostar mais. Por exemplo, a Virgínia. A Virgínia, para ela ser uma pessoa do bem, né? Alguém que nós vamos acompanhar, o protagonista da história. Mas conforme vai passando, conforme passa a relação dela com Elias, nós percebemos que não é bem assim. A relação dela com Ana Maria, nós percebemos que não é bem assim, que ela tem os seus próprios interesses, né? E nos faz pensar, será que a relação que ela teve com aquele que ia ser o noivo da sua prima, será que foi realmente só do momento, ou ela realmente queria fazer aquilo? Ou ela realmente era tão má quanto a tia dela dizia que ela era? Porque a tia sempre dizia que ela era muito má, né? Então será que ela era realmente daquele jeito? E o mais engraçado é que quando você termina essa obra, você começa a perceber o que significa aquela frase do começo. Isso acontece em qualquer lugar, em qualquer tempo. Cara, é o ser humano, é você buscando aquilo que você não sabe realmente que você quer, e muitas vezes passando por cima de todo mundo, as circunstâncias da vida que vão te colocando algumas coisas que você... talvez você não seria daquela forma se você não tivesse naquela determinada situação, como é o caso do Ismael. Se ele não fosse um negro que todos odiassem, talvez ele nem quisesse ser tudo aquilo que ele não tivesse feito tudo aquilo que ele queria, que ele fez, né? Enfim, é um misto de emoções muito grande essa obra traz. E essa obra também é muito importante para mim, foi o primeiro livro que eu li, o primeiro livro que fez eu me apaixonar pela leitura, dizer, putz, isso aqui é muito bom, eu preciso ler mais, preciso conhecer mais disso. E é engraçado porque depois de anos já de ler essa obra pela primeira vez, eu li ela de novo na faculdade, e embora não gostando do Nelson Rodrigues enquanto pessoa, quanto às atitudes que ele tomou enquanto sociedade, né, o que ele apoiou, mas as obras deles são fantásticas, assim, aquela coisa, em particular esse Anjo Negro é grotesca, aquela coisa ruim que te deixa perturbado, sabe? Isso é muito bom. Então, para quem viu só essa parte da análise das emoções que eu expus, eu digo, leia o livro, se puder, volte à minha história, veja se concorda ou não comigo, veja se tem mais coisas a acrescentar. E é isso, eu vou ver se eu gosto mais, se esse formato, esse tipo de vídeo é melhor, onde eu conto a história e depois eu faço uma análise. Eu quero ver se eu trago mais isso, quero ver se eu trago mais livros, de fato, análise de livros que eu leio, do que de filmes ou algumas análises de questões gerais. E é isso, pessoal, para quem viu até aqui, muito obrigado. Deixe suas críticas que eu quero melhorar muito, eu quero trazer coisas novas, quero trazer coisas boas e gostosas de acompanhar. Então é isso, valeu por acompanhar até aqui e um abraço.